Fala aí, viajantes! Se você está nesse vídeo aqui, muito provavelmente você é uma daquelas pessoas que gosta bastante de viajar, ou se viaja poucas vezes, é porque está fazendo alguma coisa errada. Muito provavelmente você está entre aquelas pessoas, aqueles 90% das pessoas que viajam e quando retornam continuam pagando a viagem aí por 3, por 6, por um ano, até mais do que isso. E isso vai te impedindo de viajar outras vezes, né? Porque você não consegue viajar outra vez porque ainda está pagando a primeira viagem. Mas isso está acontecendo por vários motivos. Hoje eu vou te dar 3 motivos que estão te fazendo gastar muito mais na hora dessa viagem. Eu sou Harrison Nascimento e você está no canal Biomilhas. Nesse canal nós falamos sobre planejamento de viagem. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever aqui no canal. Vamos lá? Então, a gente vê muita gente aí que gosta de viajar reclamando, né, que a viagem sai cara, que não viaja muito porque é muito caro. A gente sabe que tem várias dicas aí, o pessoal dá várias dicas, eu tenho vários vídeos que falam sobre planejamento de viagem, mas ainda assim muitas pessoas cometem alguns erros na hora de viajar. E hoje eu vou mostrar para vocês quais são esses 3 principais erros. E o primeiro deles é querer viajar só pensando no preço da passagem, sem pensar ali fora da caixa. Então a pessoa acaba sendo levada ali pelas propagandas, por exemplo. Então hoje está muito na moda falar de passagem aérea, falar de passagem barata. Então tem muita empresa fazendo algumas promoções relâmpago e aí a pessoa acaba se empolgando, né? Ela acaba vendo aquela passagem muito barata e compra sem pensar nas consequências. Eu já vi gente até que fala que primeiro você compra a passagem, depois você vê o resto da viagem. E isso daí muitas vezes faz você, principalmente se você não for um viajante muito experiente, vai te fazer gastar muito dinheiro. Então quando você pensa somente na passagem, você esquece outros detalhes. Por exemplo, imagina você querer viajar e você conseguir uma passagem muito barata no mês de junho lá para Punta del Este, lá no Uruguai. Então você queria visitar aquelas praias maravilhosas ali para ver aquelas mansões e tudo mais, mas se você for visitar essa praia no mês de junho, lá é uma época que está muito frio. Quando eu falo de frio, é frio mesmo, tá? Então é muito ventilado, você não consegue ficar muito tempo ali naquela praia sem ter uma roupa adequada, tá? Então você vai para conhecer uma praia e você vai ter que ficar todo encapado, né? Então você acaba meio que perdendo a sua viagem, né? Se você está indo só para ver a praia, você meio que vai perder essa sua viagem. Outro exemplo é você ir para o Ushuaia, né? A pessoa quer ir para o Ushuaia fazer as trilhas lá, a gente sabe que tem diversas trilhas, o cara pode fazer diversas atividades ao ar livre, mas aí ele escolhe também, ele vê uma passagem muito barata para os meses de inverno. Então quando chegar lá, muitos desses passeios você não vai conseguir fazer a pé, porque o frio é tão intenso, né? A neve está tão intensa ali que você não vai conseguir fazer. Então se você está indo com aquele intuito, você acabou de perder a sua viagem. Então você pagou naquela sua passagem relativamente barata, mas você não vai realizar aquelas suas vontades, aqueles seus desejos. Isso daí pode fazer com que a sua viagem fique um pouco mais cara. E o erro número 2 é comparar os hotéis apenas pelo preço. Então a pessoa também vê aquele preço maravilhoso, aquele ótimo custo-benefício. Às vezes você vê um hotel maravilhoso que te oferece café da manhã, te oferece várias comodidades. Aí você, pelo aquele preço maravilhoso, você acaba adquirindo aquele hotel. Mas quando você chega no local, você percebe que ele fica muito distante do centro, fica muito distante das atrações. E o que isso vai acarretar? Você vai ter que gastar tempo e dinheiro, porque você vai precisar se locomover. E numa viagem, se você estiver viajando por pouco tempo, cada hora para você vale muito dinheiro, né? Então você ficar preso num trânsito ali 1 hora, 2 horas por dia, numa viagem de 5 dias, por exemplo, você vai acabar perdendo muito tempo da sua viagem, né? Isso também já aconteceu comigo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para Arraial do Cabo, lá no Rio de Janeiro, eu lembro que, a gente conseguiu um Airbnb ali, pé na areia, tinha tudo, a casa toda equipada, ficava ali, então a gente se impressionou com a vista, né? Você abria a janela do quarto, abria a varanda, você estava de frente para o mar. Maravilhosa, a gente chegou lá, só que quando nós chegamos no local, nós percebemos que não tinha nada em volta. Ficava bem antes da cidade, então a gente, para poder ir num mercado, para poder ir num restaurante, alguma coisa, a gente precisava dirigir por uns 40 minutos. Então aí, mais um tempo, a sorte que nós tínhamos um carro. Se nós não tivéssemos, a nossa locomoção ia ficar comprometida. Então à noite ali a gente não tinha ninguém em volta para conversar, não tinha nada, porque as atrações estavam todas lá para a cidade. Então essa é uma forma de você economizar onde o barato sai caro, né? Então eu quis economizar ali na hospedagem, mas em compensação as atividades que eu precisaria ter estavam muito longe. E isso me fez gastar bastante dinheiro nessa viagem.
E a terceira, e talvez seja a mais importante dica que eu dou para vocês. Inclusive, todos os vídeos que eu tenho aqui no canal, eu falo sobre essa dica, que é justamente o planejamento. Você tem que se planejar, você tem que estudar o local que você vai. Né? Às vezes você está pensando num local, mas quando você começa a pesquisar, não é tudo aquilo que você imaginava. Né? Então, você fazendo isso com antecedência, você consegue evitar esses gastos desnecessários. Hoje em dia, você tem canais de várias mídias, né? Você tem jornais, você tem revistas, você tem YouTube, você tem Instagram, você tem diversas formas, blogs. Então, o ideal é que você pesquise muito bem antes de escolher um destino. Né? Às vezes você nem dá nada por aquele destino, você nem conhece, mas lendo sobre as experiências de outros viajantes, você acaba se interessando por esse local, que pode ser inclusive muito mais barato do que um outro que você talvez estivesse pensando. E também é importante você ler, você se planejar, você estudar sobre esses locais antes, porque você acaba aprendendo com o erro dos outros. Então, ao invés de você cometer o erro, você vê onde essas pessoas erraram e acaba evitando isso daí. Isso daí vai te poupar muito dinheiro e tempo, que também, numa viagem, como eu sempre digo, tempo é dinheiro. Vejo, por exemplo, aí, muita gente que quando viaja, se dá doida na pessoa, a pessoa comprou uma passagem barata, conseguiu um hotel, mas aí quando chega na cidade, começa a pesquisar as atrações quando ela chega no local. Então isso aí você já vai perder um tempo. E às vezes você vai num local que você não conhece, né? Eu quero ir eu já vi gente que chegou numa determinada cidade, foi no museu, pegou um Uber, foi até o museu encontrava-se fechado. Aí a pessoa perdeu tempo porque não pesquisou antes, não sabia que o museu, em alguns dias da semana, ficava fechado para fazer a manutenção. Então, o ideal é que você planeje isso antes. Né? Então, você se planejando, você evita esses contratempos. Então, você pode encaixar, nesse dia que uma atração está funcionando, você encaixa outra atração. Ou, por exemplo, você pode fazer roteiros, né, otimizando esse seu tempo. Então, se você já estava indo para um determinado lado da cidade, você procura tudo que tem ali próximo. Então, você não precisa voltar várias vezes naquele local. Você apenas numa ida, você consegue fazer a maior parte das atrações que tem ali. E isso também vai te economizar muito tempo. E isso é engraçado também porque eu vejo muito viajante reclamando dos locais que eles foram. Às vezes a pessoa diz que não gostou do local. Eu viajei para o local tal, mas não gostei daquele local. E o problema não é do local. É porque a pessoa agiu ali por impulso, né? A pessoa naquela emoção de comprar uma passagem barata, de obter uma hospedagem barata, ela acabou encontrando esses problemas. Então, esses problemas fizeram com que a viagem da pessoa ficasse sem graça. Então, ela viu que ela perdeu dinheiro, aí ela acaba culpando o destino. E, na verdade, a culpa não é do destino. A culpa é da pessoa que está fazendo errado. Então, com planejamento, isso daí se resolve facilmente. Outra situação que pode te economizar muito dinheiro nessas viagens é a pessoa perder o preconceito. Eu vejo hoje em dia, por incrível que pareça, eu conheço muita gente que tem preconceito de se hospedar em albergues. Né? Então, hoje em dia, gente, tem albergue para todos os gostos. Você tem albergue compartilhado, você tem albergue para casal, você tem albergue que aceita animais, você tem albergue de todo jeito. E isso é uma acomodação um pouco mais em conta. Mas se você não quer ficar no albergue, você pode, se você estiver em grupo, por exemplo, você pode testar o Airbnb, por exemplo. Né? Então, às vezes, você não consegue colocar muitas pessoas dentro de um quarto de hotel, você consegue colocar 3, 4 pessoas ali no hotel, mas se você estiver viajando em um grupo, se você aluga um Airbnb, você consegue colocar várias pessoas e vocês acabam dividindo aqueles valores que torna a viagem bem mais barata. Então isso daí também é uma forma de você economizar muito. Então vocês estão vendo só como essas dicas simples aqui que eu estou dando vão te fazer economizar muito. Esses 3 erros que eu te mostrei parecem ser erros muito simples, mas se você não seguir a risca, você acaba gastando muito dinheiro. Então, as pessoas que sabem viajar, que conseguem viajar barato, com certeza não cometem esses erros aqui. Então, galera, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal e até a próxima.